Olá e bem-vindo às Notas do Inturnute, um resumo da pesquisa do mês. Nesse mês a gente está falando um pouquinho sobre perfeição e quem sabe um pouco de pressa. Alguns dias atrás o Bruno falou um pouco sobre feito é melhor do que perfeito, ou essa ideia da gente resolver as coisas. E agora eu vou falar um pouquinho do outro lado da pesquisa, que é falar um pouco sobre prática e perfeição, sobre tempo, sobre essa ideia principalmente de que é melhor a gente ou faz a coisa direito ou é melhor nem fazer. Bom, quando a gente olha para discussões na internet, pessoas falando sobre essa ideia e esses contrapontos, primeiro que sim, feito dá uma sensação às vezes de curto prazo mais rápida, que realmente a gente resolveu e tirou da nossa frente, mas o que se percebe nos comentários das pessoas é que por mais que algo feito tire aquilo do teu radar, o perfeito te dá uma sensação de alegria, uma felicidade, uma completude muito maior que simplesmente tirar da tua frente alguma coisa. Vem um pouco essa ideia de que o imperfeito ele vai te trazer problemas a longo prazo. Talvez fazer agora, resolver agora, vai te aliviar, mas não vai te trazer consistência, não vai te dar a real tranquilidade ou a real felicidade que algo perfeito te traria. E querer fazer tudo rápido, querer agilizar, querer simplesmente resolver as coisas da maneira mais rápida possível, não vai te deixar te aprimorar nas coisas, né? Tu vai ficar sempre preso num nível mais raso. E aí os exemplos que as pessoas trazem acabam valendo para os dois extremos, vamos dizer assim. Tanto para o lado mais artístico, muito mais subjetivo, leva muito tempo para chegar nessa perfeição, e do outro lado, né, esse outro extremo de coisas mais exatas, assim, o cálculo estrutural de um prédio não pode ser mais ou menos e simplesmente ser resolvido de qualquer forma. Um médico não pode fazer uma cirurgia de qualquer forma só para tirá-la da frente, assim, ele precisa fazer aquilo com perfeição porque a outra opção pode ser fatal, né? Então, claro, aqui são casos mais extremos, mais caricatos, obviamente, mas eles trazem um pouco dessa ideia, assim, de que a gente não pode fazer as coisas mais ou menos, ou pelo menos para algumas atividades a gente não pode aceitar algo que não seja perfeito, né? Ou ao menos esse é o argumento, que o bom o suficiente às vezes não é o suficiente, né? E aí que a gente chega na ideia, né, de que a prática leva à perfeição. E a prática que a gente pode entender como algo que leva tempo, né? A gente praticar, rever, revisar, olhar de novo, dar tempo para as coisas. Isso nos levaria, de fato, a essa perfeição, né? Tem alguns estudos que mostram isso de fato, né? Tem um estudo da Universidade de York, que talvez seja o mais interessante nesse aspecto, que mostra uma curva, onde a gente, quando está começando a aprender alguma coisa, quando a gente chega em mais ou menos 7 semanas, tem um pico que a gente gasta muita energia e tem uma ativação muito grande nas regiões corticais, quando a gente compara com as primeiras semanas. E lá pela semana 34, 35, a gente começa a ver uma redução nessa atividade, mas um aperfeiçoamento do trabalho da pessoa, né? Então, o cérebro vai se acostumando e aperfeiçoando ao ponto que aquilo se torna supernatural. E aí sim seria possível chegar nessa perfeição, nesse controle maior dessa atividade ou dessa habilidade que está se desenvolvendo. Mas esses resultados apontam nessa ideia, né, de que a prática, que o tempo é que nos leva realmente à perfeição de algumas coisas, né? E aí sim, né, a gente pode justamente entender isso quando a gente olha para esse lado da pesquisa, né? Que apressar as coisas, apressar projetos, qualquer coisa que seja, pode custar muito caro no futuro, né? Eu acho que a grande armadilha aqui talvez seja que talvez isso seja imensurável e é muito mais tentador a gente tirar alguma coisa da nossa frente e resolver logo do que dedicar muito tempo e parar tudo que a gente está fazendo para tentar resolver ele ou para aperfeiçoar ele, o que quer que seja, né? Porque pode ser que esse problema, a gente tirou ele da frente agora, mas ele talvez volte maior, ou ele volte cada vez mais, ou ele se torne irreversível em algum ponto, se a gente não fizer ele bem feito da primeira vez, né? Então é mais ou menos isso, eu acho que no fim das contas a gente vai tentar chegar num equilíbrio no debate, mas é essa a ideia justamente. Então é isso, apesar dessas notas terem sido feitas às pressas, o debate aqui vai chegar na perfeição da discussão, então até lá, valeu!